Me ouvem bem? Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez todos os palestrantes, professores, alunos, convidados que estão compartilhando conosco esse momento de aprendizagem, de novos conhecimentos. Quero agradecer a todos, em especial ao Cleiton, ao Luiz, aos professores da casa, ao Dalberto, Diego, professor Rafael, também já está na sala, a Sara, que palestrou para a gente ontem, tá? Vocês vão ver duas Éricas na sala, porque hoje o professor Adalberto vai me dar um suporte, tá? Qualquer imprevisto, caso eu precise sair, o professor Adalberto vai estar dando todo o suporte para vocês, tá bom? Cleiton, passo a palavra para você. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o meu convite. Bom, primeiramente, boa noite, né? Eu que agradeço a oportunidade, né? Conseguem me ouvir bem? Conseguem me ouvir? Tranquilo. Perfeitamente. Maravilha. Perfeito, Cleiton. Então, vou abrir, né, me apresentando, né? Para quem não me conhece, sou o Cleiton Silva, sou discente do curso superior de Tecnologia em Radiologia, na Faculdade Santa Marcelina. Sou monitor na disciplina de técnicas radiográficas, né, uma disciplina de posicionamento. Sou atualmente também integrante da Liga Acadêmica de Radiologia, da LARFASM, e também aluno de iniciação científica no IPEI. Vou fazer uma apresentação sobre falar um pouquinho sobre física radiológica, física das radiações. É uma disciplina que tem suma importância para a nossa formação enquanto técnico ou tecnólogo, né, que ela dá base para outras disciplinas, né, de importância, e ela tem caracterização aí desde o início da nossa formação até o final, né? É uma disciplina um tanto pouco difícil, né, para uns, para outros também acaba sendo difícil também. É uma disciplina que a gente tem que ter ciência, assim como anatomia, ciência, assim como fisiologia, para dar andamento ao percurso e saber a importância, né? Por trás de todo o exame radiológico, né, seja ele de diagnóstico ou de tratamento, né, a física, ela tem base em tudo isso. Isso aqui é um conceito filosófico sobre a etimologia da palavra, né, na ocasião, Demócrito e Leucípio, aí, filosofando, conversando sobre átomos, acreditavam na época que o átomo era a melhor partícula possível, né, de uma construção de uma matéria, seja ela um corpo humano, né, tudo é constituído por átomo, qualquer matéria, e era indivisível. Hoje a gente sabe que esse conceito já não é mais atual, que o átomo pode sim ser divisível, como também pode sim deixar de existir. Passando um pouquinho sobre a estrutura do átomo, basicamente o átomo ele é dividido sobre o núcleo e a eletrosfera. O núcleo contém prótons aí é uma partícula de carga positiva, e contém nêutrons que não possuem carga elétrica. Nêutrons é quem dá estabilidade para o núcleo. A eletrosfera ela é composta, né, pela partícula de elétron, e elétron ele possui uma carga negativa. Quando a gente tem um átomo que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, a gente tem esse átomo dito como nêutron, né? Um pouquinho das características das partículas subatômicas aqui, achei importante colocar para a gente ver a simbologia das figuras, o próton, o nêutron e o elétron, né, e o mais importante aí as suas cargas, né, a sua polaridade, que é massa por quilograma e unidade de massa por ar.
a unidade de massa atômica. Isso é uma coisa um pouquinho mais aprofundada, que precisaria de um pouquinho de cálculo para entender um pouco mais isso. Coloquei um elemento da tabela periódica aqui como exemplo do sódio, para a gente entender, né? A gente vê a numeração da tabela periódica e entender o que é número atômico, o que é número de massa, o que a gente não vê, né, que é o número de nêutrons, número de elétrons, mas a gente pode fazer cálculos a partir dessa numeração para achar. Então, 11 vai ser número atômico, que é o mesmo número de prótons, e ele é denominado com a letra Z, para cálculo, né? E A é número de massa atômica. Aqui eu coloquei uma tabelinha simples, né, a partir dos dados que a gente encontra, para fazer um cálculo para achar, por exemplo, o número de nêutrons. Isso é só para a gente entender um pouquinho, né, da numeração que aparece mais aí na tabela periódica. Sabendo que tudo é constituído por átomos, aqui eu coloquei uma classificaçãozinha que faz menção ao corpo humano. A gente costuma ver muito a questão da célula, questão de organelas, né, de tecidos e tudo, mas tudo parte do princípio do elemento mais profundo, né, um elemento aí de mais profundidade, de mais diminuto, né, do corpo humano. Então, a partir de um conjunto aí de átomos, a gente vai ter aí a concepção de células, a partir do conjunto de células, organoides, assim sucessivamente até chegar na constituição do corpo humano como um todo, no nosso organismo. Entrar um pouquinho para falar de cátion, né? Lembrando que o átomo ele é sempre neutro quando possui o mesmo número de partículas, sendo prótons e elétrons. E aqui eu fiz um gráfico por mim mesmo, para fazer uma explicação, né, um tanto quanto básica. Um átomo de uma partícula, um elemento de sódio. Esse sódio ele está carregado com mais um, né? A gente tem aí essa constituição. Aqui eu coloquei o núcleo dele, o núcleo do átomo aí contendo 11 prótons, e na sua eletrosfera ele vai conter também 11 elétrons, ele sendo um nêutron. Ele perdendo, deixa eu achar certo, ele perdendo um elétron, ele vai passar a ter 10 elétrons, ao invés de 11 na sua constituição normal dele neutro. Essa perca de elétron, a gente vai caracterizar como íon. Então, íons são átomos que ganham ou perdem elétrons. Quando tem a concepção da perca de um elétron, ele vai ser caracterizado como um cátion positivo. O porquê que ele vira positivo ou fica positivo quando perde um elétron. A partir dele neutro, tendo a mesma quantidade de prótons e elétrons, que são 11, ele perdendo um elétron por ser carga negativa, ele perde poder negativo e fica com um poder mais positivo. Então, logo, ele será uma carga negativa de 1. Essa referência de 1 é porque ele perdeu um elétron. Se fosse 2 elétrons, seriam a numeração 2. Quando é um elétron, ele vira monovalente. 2 elétrons bivalente, né? Um pouquinho de química, e 3 elétrons aí trivalente, assim sucessivamente. E outro tipo, né, da caracterização de íons, quando ele perde elétron, ele vira um ânion. Aqui eu coloquei um exemplo de flúor 19 menos 1, ele contendo 9 prótons no seu núcleo de origem e contendo 9 elétrons na sua eletrosfera, na sua camada de valência. Quando ele ganha
um elétron, ele passa a ter 10 elétrons, ele passa a ter mais partículas negativas do que partículas positivas. Então, ele vai ganhar uma partícula de carga negativa e por isso que ele vai se chamar, esse íon, nesse caso, vai se chamar um ânion negativo e a sua carga negativa. Então, basicamente, quando um elétron perde, quando um átomo perde um elétron, ele vai ser nomeado, esse íon vai ser nominado como ânions. Quando um átomo ganha, como cátion, perdão, quando um átomo ganha um elétron, esse íon vai ser nomeado como ânion. Então, quando a gente perde, né, o átomo perde um elétron, e por ser carga negativa, esse elétron ele se torna mais positivo. Quando acontece o inverso, o átomo ganha esse elétron, por ser carga negativa, ele fica mais negativo do que sua constituição normal de nêutron, né, semi-nêutron. Um pouquinho sobre ionização, né, quando acontece do fotoincidente, o fotoincidente incidir no elétron, e essa energia dele for maior do que a energia de ligação do elétron com a eletrosfera, né, ele vai causar esse poder de ejeção. Então, se o fotoincidente obter maior energia, né, do que o elétron de ligação do átomo, ocorre um processo de ionização. É uma caracterização de uma radiação ionizante. Significa que ele tem poder, né, tem capacidade de arrancar um elétron do átomo. Esse fotoincidente ele vai deixar, né, de existir, ele vai ter aí todo o seu poder de força cinética, que é força de movimento. Quando ele entrar em colisão com o elétron, ele vai causar a ejeção desse elétron. Isso é uma caracterização de ionização. Significa que ele tem o poder, né, ou a capacidade de arrancar um elétron do átomo. Sobre excitação, quando o fotoincidente não possui energia suficiente de arrancar um elétron do átomo, sua energia for capaz somente de causar uma excitação no elétron, fazendo com que ele salte de uma camada mais interna para uma camada mais externa, de uma camada de valência, no caso, mais próxima do núcleo, para uma camada de valência um pouco mais distante do núcleo, esse processo, ele não será, nesse processo, o elétron não será ejetado, ele apenas vai se movimentar de uma camada eletrônica para outra. É uma caracterização de uma radiação, por exemplo, não ionizante. Ela não tem o poder de ionizar, só tem o poder de fazer a excitação dele. Aqui eu coloquei uma figura também que demonstra a desexcitação, que a gente vai falar um pouco mais para frente, em específico da radiação característica, mas esse elétron ele vai voltar, né, quando ele perder essa energização dele, né, quando ele deixar de ter a excitação pela energia, ele vai voltar à sua camada de origem, né, ao seu estado fundamental. Nessa volta ele solta, né, um poder de fóton X, uma radiação. Mais para frente a gente vai entrar em mais detalhes sobre esse aspecto. Eu coloquei um texto, né, por mim mesmo escrito, a partir de algumas literaturas, e resumido aí a história da descoberta dos raios-x e o que envolveu um pouco essa descoberta, né, um pouquinho dessa descoberta, pelo nosso querido Röntgen. Não vou me atentar tanto a isso, mas para não deixar passar batido a história.
Entrando um pouquinho sobre produção de raio-x, aqui nessa figura, tem um exemplo de uma ampola de um raio-x convencional, onde a gente vai ter anodo com a polaridade positiva, cátodo, né, com a sua polaridade negativa, e anodo giratório, com algo aí em especial na colisão tungstênio, mas ele é feito também pela junção de molibdênio com tungstênio, e o filamento também que é de tungstênio. Tungstênio, por ter um número maior, né, um número atômico maior, e esse número atômico maior ser mais resistente à colisão. Então, em resumo, a formação de raio-x, ela passa a partir da miliamperagem, né, que é o nosso MA. Ele vai ter o poder de aquecer o filamento. Esse aquecimento do filamento, a gente tem um nome, a gente denomina ele de efeito termiônico, formando assim uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons, ela vai ser acelerada pelo KV. Esse aceleramento vai passar por um copo focalizador e vai direcionar para o ponto focal no alvo de tungstênio. Esse aceleramento vai ser na velocidade da luz, né? Lembrando que dentro da ampola no vidro é contido só vácuo, então não tem energia. Então vai ser acelerado, colidido bruscamente, e essa colisão ela vai ter o poder aí de gerar 1% de raio-x e 99% vai ser uma energia térmica, vai ser uma energia de calor só mesmo, que vai ser dissipada pelo próprio aparelho. Aqui eu achei importante colocar essa figura, não sei se vão conseguir enxergar tão bem. Coloquei também uma figura que representa um posicionamento com exame de fêmur para explicar um pouquinho do efeito anódico, né? O efeito anódico, a partir da produção de raio-x, sabemos que o raio-x ele é dispersado em forma de leque, né? Sai da janela da ampola em forma de leque. Pelo anodo giratório ter uma angulação, né? Vai ter uma angulação, e a colisão dos elétrons saindo do cátodo para o anodo, ela vai ter uma dispersão diferente. Uma dispersão diferente, que isso vai acarretar também na energia. Quanto mais próximo a dispersão dos raios-x, dos fótons-x sair, né, direcionado aí para o lado do anodo, ela vai ter menor energia. Então, aqui é cerca de 75% a 80% de energia. No ponto, né, perpendicular, que a gente nomeia aí como raio central, ela vai ter aí a sua capacidade de 100% de energia, e no ponto do cátodo, né, onde vai ter aí seu poder de penetração maior. Por que eu acredito e entendo que isso é importante? Por exemplo, se a gente for posicionar um paciente para fazer uma radiografia de fêmur, por exemplo, posicionar o paciente de modo que a parte mais proximal do fêmur ela esteja direcionada ao cátodo, e a parte mais distal do fêmur esteja direcionado ao anodo. Basicamente, posicionar o paciente com a cabeça virada para o anodo, a grosso modo, para o cátodo, perdão, e com os pés virados para o anodo, pela estrutura anatômica ter maior densidade na sua parte proximal. Tendo maior densidade, vai precisar de maior poder de penetração, né? E isso vai gerar uma melhor imagem, né? Então, quanto maior a densidade, maior tem que ser o poder de penetração. Isso acontece também para a coluna, né? Pode-se dizer que, de certa forma, eu acredito muito que entra também se não numa proteção radiológica, mas sim num bom senso de exame, mas aí também não parte só do princípio do técnico, depende muito do planejamento também da sala,
por exemplo, no raio-x de tórax, sabendo que a gente não pode usar protetor de tireoide, né, se porventura tiver, a sala for montada pensando nisso, sabendo que tórax é a maior demanda, né, de um raio-x convencional, se tiver, na hora que virar a ampola para fazer um raio-x de tórax, ela tiver em raios horizontais, se o cátodo, dessa forma que está aqui, se eu virar para esse lado, o anodo vai virar para cima. Então, se o paciente estiver em ortostático nessa posição, ele vai receber menor radiação perto da tireoide. Isso, a longo prazo, isso faz uma diferença para o paciente também. Entrando um pouquinho sobre radiação de freamento, o que é importante colocar também nessa questão de radiação de freamento? O eletroincidente, aqui tem a projeção do elétron, né? O eletroincidente, ele é atraído pelo núcleo do átomo, né? Essa atração acontece pela lei de Coulomb, onde os opostos se atraem, sabendo que o elétron tem uma carga oposta que a do núcleo do átomo. E ele tem aí a sua força cinética, a sua força de movimento desacelerada. Esse desaceleramento vai causar um desvio. Ele vai vir, se ele não tiver colisão nenhuma, esse eletroincidente não tiver colisão nenhuma com qualquer outro elétron da eletrosfera, ele vai ser atraído pelo átomo, vai causar o seu freamento brusco. Esse freamento brusco vai soltar uma energia, vai fazer com que ele solte, né, uma parcialidade da sua energia, e ele vai ter a sua projeção, o seu trajeto desviado. Isso causa tanto uma energia, né, comparada, essa energia vai ser uma alta energia para esse elétron, comparado a esse elétron. Só que são energias de baixo poder de penetração. São radiação de baixa energia, então tida como a radiação de freamento, né, como radiação secundária. Radiação característica. O eletroincidente, se o eletroincidente vai atingir um elétron da camada da eletrosfera com energia suficiente para causar a sua ejeção. Então, ele atinge, né, o eletroincidente atinge um elétron da eletrosfera com energia suficiente para causar essa ejeção do elétron para fora do átomo. Dado esse processo, a camada de onde esse elétron foi ejetado, ela vai criar uma lacuna, uma vacância, que é esse pontinho aqui. Criada essa vacância, o elétron da camada mais externa, ele vai se movimentar para cobrir essa vacância. Ele perde, nessa movimentação dele, ele perde energia, sabendo que cada eletrosfera tem a sua energia específica. Cada elétron contido na eletrosfera tem uma energia característica dela. Então, ele perde essa energia, esse elétron na camada mais distante, ele vai perder energia para cobrir essa vacância. Quando ele perde essa energia é dissipada em forma também de raio-x. Nesse processo, o elétron se movimenta para ocupar o espaço do elétron ejetado. Perdendo sua energia, ele causa a liberação dessa energia em forma de raio-x. Isso vai variar muito também, por exemplo, achei importante colocar aqui, comparando alvos, né? Alvos aí de tungstênio e alvo de molibdênio. Tungstênio normalmente numa radiologia convencional, uma ampola de radiologia convencional, e de molibdênio para
para de mamografia, para um alvo de mamografia. Então, coloquei aqui uma média, né, comum, normal, de 70 kV para uma radiologia convencional e de 20 kV para uma radiologia, para um alvo de molibdeno contido na mamografia. Mamografia, por trabalhar com um menor kV, menor quilovoltagem comparado à radiologia convencional. Então, vai ser característica, esse nome é característico pela característica daquele elétron que vai ocupar a vacância, né, ocupar essa lacuna do elétron ejetado. Um pouquinho sobre fatores elétricos. Coloquei aqui mais para a gente comparar um pouquinho o poder de penetração do KV com a constante dele sendo igual, né? Então, KV ele representa, né, a quilovoltagem, né, e entre o cátodo e o anodo, né, para aceleramento de elétrons na direção do alvo. Então, quanto maior o KV, maior a energia de fótons, né, e o KV é o principal, é o fator principal que controla o contraste. Contraste é os tons de cinza da imagem, pela escala de Hounsfield, né, a escala de HO. Numa radiologia, numa radiografia, nessa radiografia, por exemplo, usando um parâmetro de 70 kV, por uma constante normal, uma constante, pela mesma constante comparado a um exame com aplicação de 100 kV, ele vai ter maior poder de penetração, ele vai ter, né, um maior poder de diminuir o contraste, né, de forma que o exame não fique o ideal, ele vai mexer no parâmetro principal, que é o contraste, né, na sua resolução espacial da imagem. Então, quanto maior o KV, quanto maior o KV, maior a energia do fóton X, e ele é o principal controlador do contraste. Então, entender esses parâmetros, né, hoje a gente não faz tanto cálculo, já tem uma tabela pré-estabelecida, né, em muitos setores, mas entender esses parâmetros de física, ele compete diretamente ao nosso exame final, né, a nossa radiografia. Aqui eu coloquei um pouquinho para elucidar sobre MA. Então, MA representa a corrente elétrica que atravessa do filamento contido pelo cátodo, e é o maior, e quanto maior o MA, maior a quantidade de elétrons, né, elétrons liberados por efeito termiônico. Ele não aumenta a quantidade de produção de raio-x, ele aumenta a quantidade de elétrons liberados, né. Basicamente, a gente vê no tempo, graficamente, a gente vê que no eixo X, a gente tem a mesma constante, e a gente vê a diferença entre uma escolha de 30 MA, a quantidade de elétrons que ele vai produzir, e para a mesma constante, se a gente dobrar a quantidade do uso do MA, ele vai dobrar a quantidade de elétrons produzidos. Mas não aumenta, né, a quantidade de fótons. Aqui eu coloquei representação do S só para fazer uma separação, mas na prática a gente, né, tem nomeado aí como MA vezes S, que é o nosso MAS, no parâmetro lá na hora da escolha dos parâmetros, né, para fazer o exame, a escolha do MA, do KV, a gente faz também a escolha junta, né, do MAS, não tem essa separação, né. Então, ele representa o tempo de exposição, né, o S ele vai representar, e a junção do MA com S vai representar o tempo de exposição, no qual os elétrons vão ser liberados do filamento. Então, quanto maior for aí a quantidade, quanto maior for o tempo de exposição, maior vai ser a quantidade de radiação absorvida nesse paciente. Então, ele é associado aí com a dose de radiação recebida.
Um pouquinho sobre interação da matéria, um pouquinho sobre a interação da radiação com a matéria, que é um gráfico mesmo só para ilustrar a primeira radiografia feita por Röntgen. Eu trouxe aqui as principais interações, né, que é efeito fotoelétrico e efeito cômputo. É importante saber que esse efeito fotoelétrico, ele em algumas literaturas, ele traz como absorção fotoelétrica também. O mais comum de ver é efeito fotoelétrico. Então, onde o fóton incidente, ele interage com o elétron do átomo, depositando toda a sua energia. Então, esse fóton incidente, ele vai interagir com o elétron do átomo, depositando toda a sua energia. Esse fóton incidente vai deixar de existir, e a força dessa energia vai fazer com que o elétron de colisão, ele seja ejetado. Esse elétron, ele vai receber o nome de fótoelétron, e vai acontecer também aqui, né, a questão da radiação característica. Radiação característica, eu coloquei um tópico específico mais à frente para explicar. Então, o efeito fotoelétrico está associado aí com a absorção, né, dos fótons X. Ele é o principal responsável aí, o principal responsável pela emissão do sinal que vai gerar a formação da imagem. Por essa questão do elétron da camada mais externa, fazer cobrir essa vacância, essa lacuna que esse elétron injetado vai deixar. Ele, para fazer essa movimentação, para pular dessa camada mais distante para a camada mais interna, onde ficou a lacuna do elétron que foi ejetado, ele perde energia, e essa energia ela é caracterizada como energia característica, e a gente vai ver um tópico desse mais específico um pouco mais para frente. Efeito Compton, onde o elétron incidente, né, interagir com o elétron da eletrosfera e não tiver a energia suficiente para ele vai ter a energia suficiente para causar a ejeção do elétron, mas essa energia não vai ser toda depositada no elétron. Então, o elétron incidente, ele vai colidir com o elétron da eletrosfera do átomo, depositando parte da sua energia. Só que, mesmo não depositando toda a sua energia, esse elétron vai ser ejetado e o fóton incidente ele vai ser mudado de trajetória. Tem uma caracterização aí associado ao espalhamento de fóton, né? A radiação secundária ou radiação secundária ou radiação... Me fugiu o outro nome. De espalhamento, tá aqui. Ou radiação de espalhamento ou radiação secundária. Esse efeito Compton, radiação espalhada ou secundária, ela não vai possuir um sinal útil, ela não vai emitir um sinal útil para a formação da imagem. Então, ela não é interessante, né? A radiação, o efeito Compton pela radiação espalhada, não vai ser interessante para a produção da imagem. Isso a gente vai ver uma característica que eu coloquei aqui, só para falar um pouquinho sobre da questão da grade Potter-Book ou grade antidifusora. Aqui eu coloquei uma representação no exame de pelve, por exemplo, onde tem uma densidade anatômica que tem que fazer o uso, né? É sugestivo fazer o uso de uma grade Potter-Book ou de uma grade antidifusora, onde ela vai estar localizada entre o paciente e entre o chassi, né? Entre o plate, entre a placa. Essa grade Potter-Book, ela tem aí a sua finalidade, né? Tem por função absorver parte da radiação espalhada e impedir que essa radiação de baixa energia chegue no receptor de imagem.
Então, ela vai melhorar a qualidade da imagem, né? Imaginando que se a gente fizer um exame de pelve, que é essa representação sem a grade Potterbook, ela não vai ter tanta qualidade de imagem ou de detalhes quanto com a grade Potterbook, que essa radiação secundária ela vai interferir na resolução de imagem. Então, basicamente, ela serve, né, tem a sua função aí de captar a radiação de baixa energia, não deixando chegar no receptor de imagem. Um pouquinho do processo de formação de imagem, eu coloquei uma figurinha, né, e alguns ganchinhos aqui para falar. Então, vai partir aí da radiação primária, e a radiação emitida pelo aparelho no momento da realização do exame radiográfico, né, é a radiação que atinge o paciente. Radiação espalhada é que atinge o paciente e muda a sua trajetória. São radiações emitidas pelo paciente a partir da interação do feixe primário, e ela prolonga-se em outras direções, né, diversas direções. Radiação absorvida consiste aí, é a radiação que o paciente, né, acaba absorvendo, uma porcentagem, mesmo que baixa, consiste em uma dose de radiação que pela interação com a matéria acaba absorvendo essa radiação por exposição. Radiação transmitida é aquela que passa por todos os processos, né, entre o paciente, coleta todas as informações, e a radiação que chega direto no receptor de imagem. Então, a radiação transmitida é aquela que vai dar todos os parâmetros, a informação para a gente conter para a formação de imagem, que é a imagem latente, a imagem que não é visível. Até aqui tudo bem? É estranho falar sozinho. Tá tranquilo? Tudo bem, professor. Tudo bem, Cleiton. Tá, se eu tiver muito rápido, se tiver alguma dúvida, Tranquilo, professor. pode interromper, tá? Eu coloquei um pouquinho dos sistemas, né, que a gente tem hoje como maior procura no mercado, tem maior inserção no mercado, né? A gente sabe que ainda hoje não consegui derrubar no microfone mais. Que tem alguns lugares ainda tem o processador químico, né, a revelação química, a radiologia convencional aí pelo uso do chassi, ecrã, mas o que mais está em evidência, né, e que não vai fugir tanto, né, esses lugares não vão demorar também para adquirir esses sistemas aí digitais, né, seja o CR, que é uma radiologia computadorizada, como também o DR, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, é uma placa de fósforo, né, essa placa CR é uma placa de fósforo, esse fósforo ele é fotoestimulável, aqui tem a composição da placa, então é uma camada protetora, é uma camada de fósforo aí com haletos de bário dopado por európio, uma camada condutora, um suporte flexível, uma camada de blindagem de luz, e uma camada posterior aí também. Aqui é um código de barra, onde é possível fazer a identificação do IP, né, que é a imagem plate, para o processamento de imagem. Funciona mais ou menos com relação aqui ao gráfico, a inserção, né, a incidência dos fótons X vai causar uma cintilação pela placa de fósforo, que vai ter como se fosse um ecrã, né, um plate dentro da placa, que essa radiação ela vai arrancar elétrons dessa placa de fósforo, e esse elemento dopante, o európio, vai aprisionar esses elétrons para conter as informações.
vai ser emitido em luz, passar por um detector, esse detector tem um sinal analógico e vai ser convertido a um sinal analógico digital. A gente vê essa representação um pouco mais ilustrativa no gráfico. Aqui são somente alguns modelos, né, de leitor de IP para o sistema CR, perdão. Então, a gente coloca aqui como esse sistema, então, um elemento, né, a placa ela vai ser colocada dentro desse compartimento aqui, ó, e se for essa placa, vai ser nesse aqui, com a sua identificação do código de barras voltado para baixo, para ser leito. Ele vai fazer a abertura dessa placa, vai ter um sistema de laser que vai fazer a varredura de toda a informação, vai escanear toda essa informação. Então, esse elemento európio, né, que será responsável pelo aprisionamento dos elétrons arrancados, pela interação da radiação transmitida, ele vai causar, linha seta, ele vai causar vai fazer essa leitura vai ser emitida uma luz, essa luz vai ser captada por uma fotomultiplicadora, e essa fotomultiplicadora vai fazer a conversão do sinal analógico digital com um sinal aí que a gente vê, que a gente nomeia de código binários, aí, numeração aí de sistema computadorizado, para ser essa imagem latente, que não é visível, gerar uma imagem visível no monitor. Entrando um pouquinho em sistema DR, que é uma radiografia digital, é uma placa eletrônica que transfere dados colhidos aí diretamente no monitor, não necessitando, né, não fazendo uso de uma processadora de imagem, uma processadora aí de uma leitora de IP. A gente tem aí sistema DR, né, uma classificação de sistema DR indireto, onde a passagem dos dados colhidos vão ser transmitidas através de um cabo acoplado a um receptor de imagem, e é onde o sistema DR direto não vai possuir esse cabo, vai fazer essa passagem aí diretamente, sem o uso do cabo. Coloquei a representação aqui da imagem, da construção da placa DR, pelo sistema indireto, né, sua composição basicamente seria por cilindro amorfo. Então vai receber esses fótons X vão ser absorvidos e convertidos em luz, essa luz vai ser convertida em carga elétrica, e vai ser nomeada aí, dentro do sistema, como fotodíodo, né? Então, cada fotodiodo vai representar um pixel. E esse sinal elétrico, ele vai ser captado, vai ser feita a sua leitura de cada pixel, do conector elétrico de baixo ruído, para ser convertido em dados digitais. Esses dados digitais, né, é o que vai aparecer direto na tela do computador. Mas esse processo todo, ele necessita de um cabo. Então, é um processo aí de uma placa que tem aí, que tem de um sistema DR que não precisa de uma leitora para o seu processamento de imagem, mas ela necessita de um cabo transmissor de dados. Já para o sistema DR, uma representação de uma placa, né, para o sistema DR direto, ele tem a sua composição aí por selênio amórfio. Esses raios X, os fótons X vão incidir, vão ser convertidos em luz. Essa conversão de luz vai ser
vai ser essa luz vai ser captada e convertida em sinal eletrônico por fotodiodo, também, e cada fotodiodo vai representar um pixel. E vai ser também coletada essa carga de cada pixel, levada para um condutor elétrico, de baixo ruído, e convertido em dados digitais. Esse sistema, ele tem o nome aí de sistema wireless, que quer dizer, na tradução, um sistema sem cabo. O que eu acho importante, até pelo que eu pude ver, na minha vivência em estágio, o que diferente acontece para o sistema DR indireto, como para o sistema DR, sistema DR indireto para o sistema DR direto. O sistema DR direto não vai ter esse cabo conector, vai ser através aí pelo Wi-Fi ou pela internet do computador, e também pode ser aí por sinal via satélite, O grande exemplo dessa funcionalidade são as salas de exame, normalmente para exames contrastados, um equipamento telecomandado, por exemplo. Então, onde você posiciona o paciente, faz a endoscopia para ter o parâmetro para começar o exame, a sua radiografia piloto, e ele não contém, uma manipulação de chassi, por exemplo, de placa também, por exemplo. Então, vai ter ali detectores acoplados já dentro da própria estativa ou da própria mesa, que quando ocorrer essa transmissão da radiação transmitida, esses dados vão ser encaminhados já via Wi-Fi, ou via Bluetooth, ou via satélite, direto no monitor. É o que não ocorre no sistema DR indireto, quando tem esse cabo. Se a placa não estiver acoplada com o cabo no sistema DR indireto, ela não consegue fazer a transmissão dos dados. Funciona, por exemplo, uma analogia um tanto pouco grosseira, como as bobinas aí de ressonância magnética que possui cabo também acoplado. Não adianta eu posicionar o paciente dentro de uma ressonância e não acoplar a bobina transmissora desses dados aí por radiofrequência, por exemplo. Então, uma apresentação simplória, uma apresentação um pouco aí, um tanto simples. Espero ter contribuído com alguma coisa, com algum conhecimento com os alunos, e espero que os professores me apontem também aonde eu devo melhorar. Aqui são as referências bibliográficas que eu usei para a apresentação do trabalho. Agradecimento, agradeço a professora coordenadora Érica Machado pela oportunidade dada a um aluno. Agradeço a professora Diana pela indicação. Professor mestre Júlio, meu professor de física, me ajudou bastante diante dessa pesquisa. Carlos Eduardo, um grande amigo, e Gabriel Gomes Nascimento, também um grande amigo. Deixo uma mensagem que eu gosto bastante aqui de Aristóteles, Então, só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. Eu entendo que isso aqui é para a vida como um todo, Ser pessoas melhores, ser estudantes melhores, ser humanos melhores, Devemos buscar isso como um hábito, não como um objetivo. Professora, obrigado, Alguns meios de contato para me mandarem dicas, me mandarem perguntas, e eu respondo. Se eu não conseguir responder aqui, eu faço pesquisas e entro em contato e mando as respostas aí, que sejam mais profundas. Bem legal, Cleiton. As informações que passou, bem claras. E foi importante essa parte que você entrou também de plates, cassetes, que hoje é a realidade, do técnico em radiologia, para tentar